Olá pessoal, tudo bem com vocês? Provavelmente vocês já ouviram falar na PEC Kamikaze ou a PEC do Desespero, que é a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que foi votada pelo Senado Federal e que essa semana será votada pela Câmara e que provavelmente vai ser aprovada, e depois da aprovação das duas casas, será promulgada então pelo Congresso Nacional. Na verdade, a PEC é uma proposta de emenda à Constituição, ela é uma norma jurídica prevista no nosso sistema jurídico para alterar a Constituição Federal. E nesse caso, a PEC ela foi proposta com o intuito, com a justificativa de ser ali aprovada por termos aqui no Brasil um estado emergencial, uma situação emergencial que justificaria, então, a sua promulgação. Eu sou Ricardo Rocha, professor de Direito Constitucional, e convido a vocês a me acompanhar até o fim desse vídeo para vocês compreenderem o porquê de tantas críticas em relação a essa PEC. Pois bem, a PEC, ela libera o governo federal para gastar, além do teto previsto para o orçamento desse ano, mais 41 bilhões de reais. Esses 41 bilhões de reais divididos ali entre subsídios aos caminhoneiros, com o pagamento de um Pix caminhoneiro de R$ 1.000, aumento do auxílio Brasil em R$ 200, indo até R$ 600. Porém, esses benefícios irão apenas até 31 de dezembro desse ano. Por que então das críticas, se vai haver benefício social? Primeiro, a PEC ela fica conhecida como PEC Kamikaze ou PEC do Desespero, porque estamos em ano eleitoral e os analistas dizem que o governo federal não tem o que mostrar enquanto realizações do seu governo que ali justifiquem a reeleição do mandatário do Planalto, o Jair Messias Bolsonaro. Então ele precisa criar esse fato social, com a PEC Kamikaze, para gerar na população ali um sentimento de que ele está trabalhando e que ele está preocupado com a população mais pobre e com isso reverter, digamos assim, essas benesses em voto, E aí com isso mudar a sua posição na corrida eleitoral, que as pesquisas dão conta que ele está em segundo lugar, E tentando ali, num gesto de desespero, a reeleição em outubro desse ano. Então, por isso a PEC fica conhecida como PEC Kamikaze ou PEC do Desespero. O que é esse final de governo Bolsonaro, o que a gente pode esperar? Ela está sendo chamada PEC Kamikaze ou PEC do Desespero, porque ela revela o desespero eleitoral do presidente. Ele está estavelmente na segunda posição nas pesquisas, o tempo está passando, a situação aparentemente está mais ou menos consolidada, a pesquisa é sempre uma visão de momento, e ele, então, está junto com a base política dele, que não é pequena, aliás, é dominante, especialmente na Câmara, o Centrão, a liderança do presidente é o Arthur Lira, do Centrão, do PP de Alagoas, a base ali passa o rolo compressor mais ou menos como quer e quando quer, então apareceram com essa PEC para fazer o seguinte, turbinar benefícios fiscais, benefícios sociais, alguns que já existem, turbinar, aumentar, e um vale caminhoneiro, um voucher. Pix caminhão, caminhoneiro, porque é um depósito de R$ 1.000 por mês
para 900 mil caminhoneiros, todos os caminhoneiros autônomos, nesse caso, estariam praticamente abrangidos, para fazer frente aos aumentos de custos com diesel. Tudo isso, porém, daqui até o fim do ano. E essa história é temporária, é até o fim do ano. Daqui até o fim do ano, Miriam, o que é que nós temos pela frente? Uma eleição presidencial em que o presidente Bolsonaro Opa! Tem eleição no meio do caminho. Faltam menos de 100 dias para as eleições. Né? Aí aparece o problema. Você não pode, o governo não pode, pela lei, é uma lei correta, o governo não pode criar benefícios sociais em ano eleitoral, a não ser que esses benefícios, ou seja, não pode criar. O que pode fazer é conceder benefícios que estavam previstos na lei orçamentária daquele ano que foi votada ou até o fim do ano anterior, ou pelo menos já em atraso no começo do ano da eleição, mas tinha que estar na lei orçamentária. O auxílio estava não de R$600, o Vale Gás estava não de R$120, mas o auxílio caminhoneiro não existia. E agora? Como é que cria isso? Mais uma mágica, né? Os mágicos do Palácio do Planalto têm a solução. Você decreta o estado de emergência, um estado de que, calamidade, por razão imprevisível e incontrolável e que afeta a vida, a renda das pessoas, você então pode, mesmo em ano eleitoral, conceder benefícios sociais. Isso então, é um escárnio, né, Zé Paulo? Na PEC tem lá um artigo que fala em adotar o estado de emergência para fugir da lei eleitoral. O problema é que não dá para decretar estado de emergência. A alegação é que o preço dos combustíveis está subindo muito, e isso está afetando a inflação, o poder aquisitivo das pessoas, etc. É verdade. Porém, o preço dos combustíveis está subindo, no mínimo, se você quiser, há um ano. Por que estão fazendo isso só agora? Por que só agora que virou emergência? Os preços dos combustíveis estão afetando a economia, a inflação, a renda das pessoas há muito tempo. Por que só fazer isso agora? E, finalmente, por que não controlar ou por que não tomar medidas que evitem que os preços dos combustíveis cresçam descontroladamente, vamos dizer, e afetem a inflação e o poder aquisitivo e a situação das pessoas. Tudo isso não tem resposta, e ao não ter resposta, deixa claro que esse estado de emergência não faz sentido. É uma maneira de tentar driblar a lei eleitoral e enfiar uma compra de votos. Vamos falar? Uma tentativa de compra de votos. Você dá dinheiro e a presunção é que será em troca de votos. Você faz. Além do que, isso configurará, na minha opinião, um claro estelionato eleitoral, porque vai dar agora, nesse período, e depois tchau, tira. Foi o mesmo que foi feito no plano cruzado, né? Foi o mesmo que foi feito na campanha, no segundo mandato do Fernando Henrique, que segurou
uma inevitável desvalorização cambial que acabou resultando na mudança do regime cambial na eleição de 1998, segurou, o país queimou todas as suas reservas. No comecinho de janeiro, começou o mandato, explodiu, o sistema cambial precisou mudar. E o que foi feito também pela Dilma, na entrada do segundo mandato dela, que no final do primeiro e na campanha ela jurava que continuaria usando gastos públicos para mitigar a pobreza, para fazer a economia crescer, pereré, que gasto público era a vida, e etc. e tal. E aí ganhou a eleição ali no fio da navalha, no minuto seguinte botou um ministro muito liberal, Joaquim Levy, e o cara fez um choque fiscal violento que terminou na recessão que caracterizou esse segundo mandato da presidente Dilma. Então, estelionato eleitoral é isso. Ele vai dar agora um benefício e aí ele tira amanhã. No meio desse caminho, se ele ganhou a eleição com isso, né? Então, essa situação é muito grave institucionalmente, politicamente. A história é que, no meio, já estou falando muito, você me corta se for o caso. Não, eu não gosto de cortar. Tem um problema aí, nessa PEC, tem vários, mas um deles é o seguinte: embora diga na parte do estado de emergência que só será usado para os efeitos da PEC, lá embaixo tem outro parágrafo, artigo, que diz assim: vai usar para qualquer coisa a qualquer momento. Então, é uma contradição, é um truque que está ali. Os senadores não alinhados perceberam, e por isso que a votação foi adiada de ontem para hoje, e por isso que o Fernando Bezerra está dizendo que vai tirar esse parágrafo, esse aspecto. Professor, isso é ruim, né? Criar programa social em ano eleitoral não é condizente com o nosso sistema jurídico que proíbe. E é por isso que o Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República, ele cria então uma proposta de emenda à Constituição para alterar a Constituição e não a lei infraconstitucional. O que vai acontecer, né? Por que essa PEC é tão discutida também? É porque ela é inconstitucional. O motivo que gera a PEC, ele não está ali entre os requisitos para emendar a Constituição Federal, que seria o estado emergencial, né? Essa situação emergencial que vive o Brasil, principalmente na questão dos combustíveis, impactando inclusive o poder de compra dos brasileiros e a própria inflação. Então, alguns juristas têm dito que essa PEC ela é inconstitucional. E o pior de tudo, né, é que o estabelecimento desses benefícios eles irão apenas até dezembro. Então, a partir de janeiro de 2023, sendo Jair Messias Bolsonaro ou qualquer outro presidente da República eleito em outubro, terão dificuldades de administrar um orçamento, né, um orçamento federal, já combalido. E eles também estão dizendo que o próximo presidente, seja ele quem for, herdará uma herança maldita. Para além desses questionamentos e desses posicionamentos, a gente precisa entender que o nosso sistema jurídico não admite exceções onde não há exceção. Então, quando ele quer excepcionar, ele mesmo traz a exceção dentro da Constituição Federal, o que não é o caso. Agora, quais são os impactos que a gente perceberá ao longo dos anos com essa PEC kamikaze ou essa PEC do desespero? Bem, o exemplo ou o mau exemplo de planejamento adotado pelo governo federal, porque isso, né, esse estado emergencial, a questão dos combustíveis, a questão da inflação, ela já gira ali em torno de mais de um ano.
E o presidente da República, nem sua equipe econômica, promoveram nenhum ato ali para combater a inflação ou mesmo tentar manter o poder de compra da população brasileira. E isso é um problema, porque um governo que não se planeja dá no que dá, né? A gente vê essa situação desesperada para tentar ganhar a eleição. Então, outros também estão chamando de PEC eleitoral, né? Justamente por conta desse desespero de ter o que mostrar efetivamente quando começar a campanha eleitoral. Porque são tantos absurdos que envolvem essa apresentação, e apesar de tudo isso, é muito possível que o nosso Congresso acabe aprovando uma medida como essa, né? Como que você está vendo mais esse capítulo? Então, é muito importante que a gente observe nesse pleito de agora, Thalita, os candidatos a deputado federal em especial e a senadores. Por quê? Sim. O grande público talvez não entenda o peso que 513 deputados e 81 senadores tenham, a não ser em situações como essa agora, que a gente está vendo um circo, e não tem outra palavra para isso. Para o brasileiro que talvez não esteja entendendo o que está acontecendo, em novembro de 2021, os governadores do Nordeste, que são administrados ali em um convênio, em um consórcio, pelo Wellington Dias, governador do Piauí, eles aceitaram congelar o ICMS sobre os combustíveis. Inicialmente por 3 meses, o prazo venceu no dia 31 de março, e eles prorrogaram por mais 3 meses. E mesmo assim você não tem visto, Thalita, a redução do preço dos combustíveis, porque não é algo ligado ao ICMS. O presidente Bolsonaro está tentando ainda criar a narrativa de que o custo do combustível é elevado por causa do ICMS, só que, na verdade, inclusive, já existem vários sindicatos ligados ao petróleo e ao gás, fazendo vídeos no YouTube falando sobre isso. O que está encarecendo diretamente o preço do combustível é a política que o Brasil adotou, a famosa PPI, que é a paridade de preço internacional. Eu costumo utilizar um exemplo bem simples, né? Eu gosto muito de usar batom de cacau, porque apesar de eu ser nordestino, quando eu gravo um vídeo aqui no quarto, eu ligo o ar-condicionado, eu não estou acostumado com ar-condicionado, aí os lábios racham bastante. Então, eu uso sempre batom de cacau, né? Eu tenho várias marcas aqui. Eu costumo usar sempre o seguinte exemplo. Imagina que eu sou aqui um fabricante que vende esse batonzinho de cacau por R$2 para a Thalita. A Thalita é minha vendedora no varejo, ela compra a mim do atacado e eu sempre vendi para a Thalita por R$2. Eu gastei 50 centavos para fabricar e vendi para você por R$2, Thalita. Você vai lá e coloca no mercado, você é uma pessoa que tem um lucro muito elevado, você vai lá e coloca R$6. Você vai estar ganhando 3 vezes o valor praticamente que você investiu aqui, ganhando lá o seu dinheirinho. Aí da noite pro dia eu falo para você assim, ó, Thalita, a gente vai mudar a política de preço agora. A partir de agora você não vai me pagar mais R$2 nesse batom aqui de cacau. Você vai me pagar agora R$6, que era o preço que você vendia no varejo. Só que o meu custo de fabricação é o mesmo, eu vou continuar pagando 50 centavos. A diferença é que eu vou simular, Thalita, que tem uma taxa de imposto que eu não pago, eu só simulo, que faz com que eu aumente o custo da produção desse batonzinho de cacau aqui. E aí você, Thalita, vai pegar esse produto por R$6 e ao invés de você vender a 6, como você fazia antes, e ganhava R$4, para você ser competitiva, você vai vender ali entre R$7 e R$8, sua margem de lucro já vai reduzir, enquanto o lucro da Petrobras, que seria o fabricante dessa manteiguinha de cacau, vai continuar elevado e vai estar sendo dividido com os acionistas da empresa. Por isso que a gente não vê, por exemplo, a pesquisa recente que foi divulgada pelo Datafolha mostra isso, que empresários brasileiros apoiam Bolsonaro. Pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos apoiam Bolsonaro. Por que será que isso acontece? Porque para esse público está interessante. Por que o Bolsonaro não vai lá, mesmo sendo acionista majoritário da Petrobras, sentado lá na cadeira do conselho? A Petrobras ela não é acionista majoritária na empresa em relação a ações de mercado, mas na cadeira de votação, né, no conselho da empresa, ela tem a maioria das ações. Então, como diz no próprio estatuto da Petrobras, o governo, assim como ele decidiu lá em 2016, com Michel Temer, que adotaria a PPI sem consultar o conselho, ele também pode agora dizer que revoga. Mas sabe por que isso não acontece? Porque existem pessoas ligadas ao mercado financeiro que têm interesses econômicos na política de paridade internacional que o Brasil decidiu adotar. É basicamente isso. E o que me deixa cansado às vezes é que você tem que explicar, por exemplo, para um motorista de aplicativo que vota no Bolsonaro, ele não entende, ele acha que a culpa é do governador. Aí você vai explicar para um entregador de delivery, ele também não entende. Agora,
aos 49 do segundo tempo, que os caminhoneiros começaram a entender que essa como é que a gente fala aqui no Nordeste, né? Essa balela, esse discurso de goela, basicamente, do Bolsonaro, é mentira. E eu achei, inclusive, desde quando os governadores do Nordeste adotaram essa tática, Thalita, de congelar o ICMS, ainda em novembro do ano passado, para mim já estava claro qual era a estratégia. Mostrar para a população que esse discurso do Bolsonaro é mentiroso. Só que sabe o que me preocupa? O que me preocupa é ver uma figura como Rodrigo Pacheco, um representante do poder, um dos representantes do poder legislativo, que o nosso sistema é bicameral, né? A gente tem um representante na Casa dos Deputados e outro no Senado, cara que é um operador do direito e que, seguindo os preceitos da Roma antiga, da Grécia antiga, que o senador era aquele indivíduo que tinha mais idade, por ter mais experiência, por ter mais coerência, a gente fica decepcionado. Não era nem para o Rodrigo Pacheco cogitar discutir essa pauta. Ele vai ter reunião agora com grupos de deputados e senadores para aprovar o projeto. Mas aprovar em cima do quê? Porque os próprios economistas que deram entrevista hoje em vários portais de notícias que eu sigo, que eu assisti, disseram: vai ter o congelamento ou a redução aí, o governo já vai ter de cara uma defasagem, porque vai ter de repassar para os estados, é um acordo que o governo está fazendo. Vai ter uma defasagem aí que gira em torno de 5 bilhões com B de bola, para poder restituir de alguma maneira os governos de cada estado. E o que a gente vai acabar acontecendo é que, se a gente tiver agora, por exemplo, de imediato uma redução de 64 centavos, que é o que se estima, nas próximas semanas essa redução será de apenas 5 centavos. Por quê? Porque o ICMS ficou com... Brasileiro, você que está vendo a gente aqui na TVT agora, aqui no Nordeste, em vários estados, o ICMS está congelado desde novembro de 2021 e o combustível continua aumentando. Não existe relação com isso do ICMS com a alta do combustível. Inclusive, existem vários estados brasileiros que o ICMS não aumenta há 7 anos, 9 anos, 8 anos. Como é que o ICMS, que é um imposto estadual, está diretamente atrelado a isso? O Bolsonaro, ele está tirando a responsabilidade que é dele e passando para outra pessoa. Parece aquele jogador de futebol, Thalita, que perde o pênalti da final da Copa, mas aí fala que o jogador que perdeu o gol do último lance que é o culpado, não ele que chutou o último pênalti e perdeu. Só que a gente precisa cobrar. Você que é do estado A ou do estado B, cobre o senador do seu estado, cobre o deputado do seu estado, porque a gente vai pagar uma conta muito mais cara do que a gente está pagando. O Brasil do Bolsonaro só é bom para 2 tipos de gente. Para gente que é rica ou que acha que faz parte de uma elite. Como a gente viu recentemente o caso do próprio Thiago Leifert, que eu nem sabia que ele se achava superior, né? E ele se acha superior, né? A gente sabia que o pessoal da elite brasileira realmente se acha. É o lixo branco, como diria o Gessé Souza, né? O cara que acha que porque tem a pele branca, que tem uma condição financeira privilegiada, ele é o melhor. Ele está em uma condição melhor que os outros. Só posso lamentar, Thalita, de verdade. E torcer que o tempo passe mais rápido para que essa cronologia do caos fique em um passado nefasto. Deixa eu comentar rapidamente essa questão do Thiago Leifert. Eu tinha falado com o César Calejão na sexta-feira sobre o Thiago Leifert, inclusive sem citar o nome, agora a gente até está nomeando, e ele conseguiu dizer mais um absurdo em um curto espaço de tempo. Ele abre a boca e fala uma baboseira. Enfim, foi mais uma essa semana. Não, e estamos falando aqui sobre temas importantes. Estamos falando sobre a Copa, sobre o Neymar, não vamos falar sobre pessoas inferiores. Ou seja, no momento que o senhor Thiago Leifert, representante da elite brasileira, fala sobre Copa do Mundo, que é um assunto muito importante, o Neymar, que é um assunto outro importante também, brasileiros passam fome, brasileiros vendem os seus transportes porque não podem abastecer, mães e pais dormem na fila do osso para pegar um osso para fazer uma sopa para tomar com o filho, enquanto o Thiago Leifert acha que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa. Sabe qual que é o problema da nossa sociedade também, Thalita? A gente superestima algumas figuras. Por quê? A gente pega uma figura como o Thiago Leifert, como o Luciano Huck, como o Rodrigo Faro, como o Geraldo Luiz, são pessoas que exploram a pobreza em troca de audiência, e a gente acha que porque eles estão convivendo no meio de gente pobre, gente sofrida, que eles vão sentir a nossa dor, que eles vão entender a nossa dor. E não, a gente é basicamente um caminho para que eles consigam audiência, através da audiência consigam patrocínio, em consequência, com os patrocínios conseguem negociar melhores salários, basicamente com a miséria alheia.
Eu tenho um amigo que ele até brinca aqui no Nordeste, que ele disse que o Gugu não aguentava, né? O falecido Gugu não aguentava ver o nordestino. Que ele já queria mandar o nordestino embora, gravar um vídeo lá no programa dele, né? Pra mandar o nordestino de volta pra casa. Nem perguntava se o nordestino queria voltar, já queria logo, vai pra casa, vamos lá, vamos mostrar sua vida sofrida, como é que você sofre. E não, a gente tem uma vida normal aqui. Agora a gente superestima pessoas como o Thiago Leifert. Ah, porque o cara tem um drama familiar com a filha. Ah, porque o cara apresentou um programa de TV popular. Ah, porque o cara apresentava programas de massa. Ele é fruto da elite. E a elite é isso aí. Recitando a Danusa Leão 2.0 praticamente, né? Que viajar para Nova York já teve o seu glamour. Mas agora até o porteiro do meu prédio pode ir. Ele meio que recriou isso com essa ideia de gente superior e gente inferior. É lamentável. Não tem que dar eu posso voz dizer, para essas pessoas. É isso. Eu queria concluir aquela história do ICMS, só para dizer que, inclusive, me parece uma medida eleitoreira muito desesperada, né? Porque ele tem ali a narrativa pronta para culpar os governos estaduais, caso o preço do combustível não baixe. Ele deixa isso muito claro ali ao apresentar a proposta, mas parece muito desesperado, né? Tendo em vista as pesquisas eleitorais que a gente tem acompanhado, né, Carlito? Que mostram o Lula bem à frente dele, uma ampla diferença ali. Então é o desespero para, nessa reta final, conseguir uns pontinhos a mais. Vamos explicar aqui, ó. A gente está fazendo, eu até mandei para o Alan agora aí o link da informação que eu falei sobre o congelamento do ICMS, para o Wellington Dias e outros representantes aqui do Nordeste chegar e falar, ó, a gente está fazendo isso aqui no Nordeste desde de novembro, e o preço continua aumentando. Então, qual que é a lógica? A gente zerou o ICMS, aqui em Sergipe, por exemplo, existe até um acordo para tentar zerar o tributo sobre o gás também, mas não está ligado a isso. O que está ligado... O que está acontecendo aí, Thalita, é a mesma coisa que você chegar, por exemplo, numa padaria, que tem um preço do trigo ali balizado em dólar, e falar pro cara assim, eu vou, a partir de agora eu não vou querer mais levar o pão na sacola, eu vou trazer a minha própria sacola, porque economizando a sacola você vai conseguir fazer um desconto, e aí eu quero que o pão seja mais barato. Que, em primeiro momento, talvez você consiga reduzir ali 5 centavos, 10 centavos da sacola de pão. Só que com a alta do dólar frequente, quando você vai na panificadora na semana seguinte, o pão vai estar mais caro. Você fala, mas peraí, não tá nem vindo mais a sacola? Que é o que tá acontecendo. A gente vai continuar pagando. Só para vocês que estão ouvindo a gente falando aqui e vendo a gravidade do que tá acontecendo, isso vai impactar na arrecadação dos estados. Isso vai fazer com que vários estados, diferente do que esse senhor que tá aí do lado, o senhor Paulo Guedes, está dizendo que todas as prefeituras do Brasil estão no azul. Eu acho que ele vive na ilha de utopia, né, do Thomas Moros. Porque eu não sei em que lugar ele vive. Que o Brasil vive uma situação ótima, todas as prefeituras do Brasil estão no azul, e não estão no azul. Inclusive o estado do Rio de Janeiro está parcelando dívidas com o governo, tem pedido perdão de dívidas do governo. As cidades aqui do Nordeste sofreram por conta das enchentes, tiveram de receber dinheiro do governo federal, como aquela cidade que teve o show do Gustavo Lima, até Holândia, para poder se reerguer. Como é que tá tudo no azul? Isso me dá uma certa indignação, porque é algo que já está acontecendo. A gente já está vendo o ICMS sendo congelado há 6 meses e o preço do combustível não para de aumentar. Será que a gente vai precisar desenhar para o eleitor o que é que está acontecendo? Mas isso tem impactos jurídicos sérios, muito sérios no nosso ordenamento e dentro do Estado brasileiro. Se Jair Messias Bolsonaro ele está promovendo, né, e aí o governo está todo voltado agora, essa semana, para a promulgação da PEC na Câmara dos Deputados, onde o presidente tem a maioria, isso é sinal, né, de que o governo vai utilizar essas questões para fins eleitoreiras. Isso é fato. Porém, as consequências jurídicas poderão ser suportadas ao longo dos anos, principalmente, né, com outros presidenciáveis tentando ali a reeleição, tentar promover outros ataques, como está sendo feito nesse momento, ao sistema jurídico, né, propondo PECs kamikazes ali para tentar se socorrer desses benefícios criados temporariamente para a sua reeleição. Então, se a gente admite essa exceção,
né, onde não há exceção no nosso sistema jurídico, a gente estará promovendo, então, né, ou ratificando que outros possíveis candidatos à reeleição façam a mesma coisa. E aí vocês podem me perguntar, professor, de um lado a gente tem a criação ou o aumento desses benefícios que a população precisa e ninguém nega, mas por outro lado a gente tem aí um ataque ao sistema jurídico. O que fazer? Veja bem, a gente tem no nosso sistema jurídico o controle de constitucionalidade. E nesse momento, o que é que eu orientaria a ser feito, né? Tanto para preservar os benefícios criados ou aumentados agora com a PEC Kamikaze ou a PEC do desespero, e ao mesmo tempo impedir que outros candidatos à reeleição promovam ações dessa natureza, ações eleitoreiras que afrontam o sistema constitucional. Pois bem, o artigo 103 da Constituição Federal, ele fala, né, dos legitimados a propor ações de controle de constitucionalidade junto ao STF. Eu disse aqui anteriormente que a PEC Kamikaze, ela é uma PEC inconstitucional porque o motivo que gera a PEC não se percebe. O sistema jurídico diz, né, que momentos de excepcionalidade, né, momentos emergenciais, eles têm que ser contemporâneos. E o que não seria o caso, já que os motivos ensejadores da PEC, eles permeiam aqui nossa sociedade há mais de um ano, como é o caso dos combustíveis, inflação alta e perda de poder econômico pelas classes mais baixas, né, os mais pobres. Então, o que é que eu orientaria? Né, que um dos legitimados lá do artigo 103, a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, né, pudesse manejar uma ação direta de inconstitucionalidade em face da PEC, né, pedindo ali, por exemplo, a utilização de uma cautelar para a suspensão dos efeitos dessa PEC e, no final, ela ser considerada inconstitucional. Aí vocês vão dizer assim, mas professor, se ele fizer isso, o governo não vai poder pagar os auxílios, né? E não vai poder criar o auxílio ali Pix caminhoneiro. Então, como o STF ele demora um pouco, né, para analisar essas questões devido ali à demanda no tribunal, o que é que eu sugeriria, né? A Procuradoria-Geral da República, enquanto fiscal da ordem jurídica, promovia a ação diante do STF. O STF guardaria ali a ação, né, deixaria a ação distribuída, mas não decidiria nada na ação. A PEC seria aprovada, né, produz efeitos de imediato, se pagaria até dezembro, né, os benefícios, a partir de janeiro ela não tem validade. Porém, né, o STF, depois de janeiro, poderia decidir pela inconstitucionalidade da PEC, né, da proposta de emenda à Constituição, e com isso, né, ele, no momento da decisão, ele modular os efeitos da decisão para dizer, olha, o que foi pago está ok, então não se discute, então quem foi beneficiado está ok, porém, de hoje em diante, não se admite mais esses artifícios jurídicos para beneficiar ali quem quer que seja em momentos eleitorais, né, para a recondução ao cargo de presidente da República. Então, seja de que partido, seja quem for a pessoa. Essa é a solução jurídica, a meu ver, mais viável. Eu sei que nesse intervalo de tempo entre a aprovação, o questionamento e a decisão do STF, né, aquele que promover a ação, ele vai sofrer, né, muitas críticas. Mas não é só a Procuradoria-Geral da República, né? Outras entidades de classe com atuação em âmbito nacional, governadores, mesas diretoras de assembleias legislativas também podem promover esse tipo de ação. E essa ação, ela não tem um autor, né? Geralmente,
é uma instituição que vai fazer isso, ou o governador, ou a Assembleia, né, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, ou mesmo a PGR. O problema de ser a PGR é que, enquanto fiscal da ordem jurídica, a PGR tem deixado muito a desejar, né? Ela é a fiscal da ordem jurídica e saiu um estudo recentemente da Fundação Getúlio Vargas que diz, né, que o controle que a Procuradoria-Geral da República exerce sobre o governo federal de 2019 até 2021 representou apenas 2% das ações protocoladas no STF. De qualquer forma, a gente precisa se preocupar com quem realmente necessita desses benefícios, mas a gente também não pode admitir que em ano eleitoral essas aventuras jurídicas beneficiem um projeto pessoal de poder, né, que é do presidente da República tentando a reeleição, seja ele Jair Messias Bolsonaro, seja ele qualquer outro, né? E a gente também não pode admitir exceções no nosso sistema jurídico onde não há exceção. E aí, ao decidir pela inconstitucionalidade, preservando os efeitos dos pagamentos desses auxílios, né, desses benefícios sociais, o STF estará ali impedindo que novas ações dessa natureza, né, que foram promovidas por falta de planejamento do governo federal, venham a acontecer em ano eleitoral. Pessoal, espero ter ajudado vocês, né, na compreensão do tema. Agradeço aqui a todos que estão se inscrevendo no meu canal, que estão dando joinha, que estão comentando, que estão compartilhando com outras pessoas o conteúdo do nosso canal, tá bom? Aguardo sugestões, me mandem mensagens e na medida do possível a gente vai atendendo, tá certo? Grande abraço para vocês.